A paz do Senhor, criançada linda e abençoada. A tia Adriana está aqui mais uma vez para nós juntos aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Amém? Vamos estar orando ao Senhor para Ele estar nos ajudando a estarmos fazendo a vontade dEle. Glória a Deus. Grandioso Deus, eterno Pai que está nos céus, Senhor, sê conosco. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer a sua vontade. Sê com cada criança ao alcance desse vídeo, com cada adulto. Seja comigo e com todos os demais tios e tias que estão se esforçando para fazer a sua obra. Te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, crianças. Louvado seja o nome do Senhor. Então, hoje, criança, nossa lição é a lição 4 da revista Juniores, que é onde aprendemos a palavra, tá bom? A nossa revista, lá na capa está escrito assim, ó, Igreja Casa de Deus. Então, a nossa lição é Igreja Casa de Deus, onde aprendemos a palavra. Glória a Deus. Amém. Muito bem. E já que nós estamos falando da Bíblia, né, que é a nossa lição totalmente baseada na Bíblia. Ela está baseada lá em 2 Timóteo, do capítulo 3, versículo 14 ao 17. Leia aí depois com o papai e a mamãe, tá? Traz Bíblia, traz revista, acompanha, dá pause, lê a Bíblia para a gente poder continuar nossa aula, beleza? Então, vamos lá. Lá em 2 Timóteo 3, 14 e 17. Então, nossa lição está toda baseada na Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus. Foi inspirado, homens que foram inspirados para estarem escrevendo essa Bíblia e deixar esse manual maravilhoso que é a Bíblia. Não é verdade? Vocês estão lembrados da Bíblia, em quantas partes ela se divide? A Bíblia se divide em quantas partes, hein? Muito bem. Quem respondeu 2 acertou. E essas 2 partes, que partes são essas? Alguém lembra? Muito bem. Antigo Testamento e Novo Testamento, né? E esse Antigo Testamento é aquele que antes do nascimento de Jesus. E o Novo Testamento conta a história depois do nascimento de Jesus. Legal? O Antigo Testamento, ele tem quantos livros? 1, 2 e... Muito bem, quem respondeu 39. Tá de parabéns. E o Novo Testamento, quantos livros? Perfeito, 27. Né? Então a Bíblia é composta de 66 livros, né? E tem um livro que ele é o maior de todos, ele é grandão. Que livro é esse? Quando a gente abre a Bíblia, e encontra ele. É o Salmos. O livro de Salmos tem 150 capítulos. Olha que maravilha, né, crianças? A Bíblia, o Senhor nos deixou esse manual para que nós possamos saber o que fazer, o que não fazer, como agir, como não agir. É através desse manual. A Bíblia foi feita para ela ser lida, entendida e praticada. Vamos à nossa lição, então? O apóstolo Paulo foi chamado pelo Senhor para anunciar o Evangelho. Cadê o apóstolo Paulo? Está aqui. O apóstolo Paulo foi chamado pelo Senhor para anunciar o Evangelho àqueles que não eram judeus, ou seja, para os gentios. Sua missão era fazer discípulos por todas as nações do reino de Deus, por todos os lugares. Era o ide fazer discípulo em todas as nações. E ele estava obedecendo a ordem do Senhor. E dentre esses muitos discípulos que Paulo estava formando, ele formou um discípulo que tinha por nome Timóteo. Timóteo, criança. Agora, criança, vocês acham que Timóteo ouviu pela primeira vez falar de Jesus através de Paulo? Sim ou não? Quem respondeu que não, está certíssimo. Porque quando Paulo foi falar de Jesus para Timóteo, Timóteo já tinha ouvido falar de Jesus. Quando foi que vocês ouviram falar de Jesus pela primeira vez? Quantos anos você tinha? A tia, graças a Deus, nasceu em um berço evangélico. Então, eu escuto falar de Jesus desde bebê, desde o ventre da minha mãe. E vocês? Desde quando? O Timóteo, ele menino, ele já ouvia falar de Jesus. Ele ainda era uma criança quando ele ouvia falar de Jesus. E tinha 2 pessoas que falavam de Jesus para ele, que era a mãe dele, Eunice, e a avó dele, a Lloyd.
elas falavam de Jesus para Timóteo, explicavam sobre a salvação para Timóteo. Por isso quando Timóteo encontrou o apóstolo Paulo, ele já tinha ouvido falar de Jesus, ele já tinha recebido os ensinamentos, porque a mamãe dele e a vovó dele estavam sempre ensinando a ele, ensinando com palavras, mas principalmente ensinando com exemplos. É assim que ele começou a ouvir falar de Jesus. E apóstolo Paulo encontra Timóteo, depois de um tempo, né? Timóteo cresce e ele encontra o Timóteo, a quem ele escreve uma carta, tá? Cadê a carta? Aqui, ó, Timóteo com uma carta. Paulo escreveu para ele, dando algumas instruções para Timóteo, porque eles estavam distantes, criança. Ah, tia, mas por que escrever uma carta? A carta demora tanto para chegar, né? Só que naquela época não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha essas facilidades, não tinha internet, nada disso. Então ele só tinha que escrever carta e mandar para quem ele queria conversar alguma coisa. E foi isso que o apóstolo Paulo fez. Mandou uma carta para Timóteo, porque ele estava preocupado, né? Estava preocupado porque ele soube que o ministério de Timóteo estava com dificuldades. Ele estava passando dificuldades no ministério dele. Então o apóstolo Paulo, mesmo à distância, queria estar ajudando, orientando. Aí Paulo escreve a Timóteo porque estava preocupado, né? Vamos lá. Então o apóstolo Paulo escreveu essa carta para encorajá-lo a perseverar na tribulação. Com esse exemplo, aprendemos que o verdadeiro mestre se importa com os seus alunos. Paulo, ele estava preocupado com Timóteo, com o que ia acontecer ou não, né? Ele estava preocupado com o seu aluno. Antes de ser o famoso apóstolo Paulo, ele era Paulo, discípulo de Cristo, e a sua missão era fazer mais discípulos para Jesus, isto é, ensinar os crentes a serem como Jesus. Isso é muito interessante, criança, porque Paulo diz que nós podemos imitá-lo. Mas não é qualquer pessoa que a gente pode imitar, não. Tem muita gente aí imitando qualquer pessoa e está entrando só em armadilha, em problemas, não é verdade? Mas Paulo não. Paulo seguia Jesus e ele imitava Jesus, ele imitava Cristo. Então, por isso que ele dizia que quem quisesse imitar Paulo poderia, porque ele estaria imitando também a Jesus. Olha que coisa interessante, não é verdade? Então, ele imitava a Cristo. E assim nós entendemos que o que é ser um cristão? É alguém que segue os ensinamentos de Cristo. É alguém que anda conforme Cristo andou, faz aquilo que Cristo aprova, faz aquilo que Cristo faz, né? Fez, na verdade, né? Mas a história de Paulo e Timóteo não começou ali. Há um tempo atrás, né, que eles se encontraram. Em uma das viagens de Paulo estava viajando, e nessa viagem ele conhece Timóteo, um jovem, né? E logo na pregação de Paulo, Timóteo já aceita Jesus e é batizado. E a partir dali, Timóteo conquista o respeito das pessoas, né? E principalmente do seu professor, de Paulo. Timóteo viu seu discipulador sofrer. Timóteo, ele andava com Paulo, ele viu quando Paulo foi perseguido, foi preso, foi apedrejado. Olha quanta situação difícil. E ainda assim, ele não se afastou do Senhor. E ainda assim, ele continuou fazendo a vontade do Senhor. Não é verdade? E o que nós temos feito nessa quarentena? Será que essa quarentena tem nos impedido de fazer a vontade do Pai? Será que ela tem nos desanimado de estarmos fazendo aquilo que agrada a Deus? Temos lido a nossa Bíblia? Temos orado ao Senhor, conversado com Ele? Estamos sendo obedientes à palavra do Senhor? Temos que estar atento a isso, tá, crianças? Porque em tempos fáceis ou em tempos difíceis, nós precisamos de estar ligado com o Senhor. Paulo ensinou para Timóteo a não esquecer o que ele aprendeu lá quando ele era mais novo. Os ensinamentos. Na Bíblia diz: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Nice e Lloyd fizeram isso com Timóteo. E quando ele teve a oportunidade de ouvir Paulo pregando a palavra, a sementinha da palavra do Senhor entrou no coração de Timóteo e brotou. E ele aceitou a Jesus. Não é verdade? Ele não foi influenciado por coisas ruins. Ele foi influenciado por uma pessoa que vivia segundo a vontade do Senhor, que era como se fosse
era um imitador do Senhor, como se fosse não. Eles andavam juntos. Estão vendo aqui? Eles andavam juntos. E andar junto de pessoas que imitam o Senhor, que fazem a vontade do Senhor, é muito bom para a gente, porque a gente ganha amadurecimento espiritual, crescimento espiritual e corre menos risco de vacilar, de pecar, de cair, de errar, não é verdade? Hoje em dia nós também temos professores. Assim como Timóteo teve o professor Paulo dele, né? Hoje em dia nós também temos os nossos professores. Por que a nossa revista diz que é onde aprendemos a palavra? Porque nós temos a maior escola do mundo, que é a nossa escola bíblica dominical, onde pessoas instruídas e capacitadas por Deus estão lá preparadas para ensinar a todos. Então, crianças, enquanto nós estamos nessa quarentena, em casa, vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos obedecer, fazer a vontade do Senhor, mas assim que essa quarentena acabar, vamos voltar para a igreja, voltar para a escola dominical, para aprendermos mais do Senhor com aquelas pessoas que o Senhor capacitou para estar nos ensinando, tá bom? Então, hoje em dia, nós também temos professores assim como Timóteo teve. Deus separou homens e mulheres e os capacitou para nos ajudar e aprender mais da sua palavra. Mas quem são essas pessoas? Essas pessoas são o seu pastor, o seu professor de escola dominical, aquele tio ou tia muito legal que você tanto gosta, assim como Paulo e Timóteo se gostavam, né? Tinham uma amizade gostosa, sadia. E onde eles estão? Os discípulos de Cristo estão à disposição da igreja, a casa de Deus. Então, nós estamos em quarentena, nós estamos usando vídeos para poder chegarmos até vocês. Mas quando a quarentena passar, voltem à escola dominical, voltem à igreja, onde nós vamos estar continuando a aprender a vontade do Senhor, aprender a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Beleza? Vamos para a lição? Para a atividade? A atividade número 1 é para encontrar os erros. Tem um aqui, ó, eu encontrei esse desenho aqui, que dá bem parecido. Atividade número 1 para encontrar os erros. Você tem que encontrar 7 erros, 7 diferenças de uma imagem para outra nesse daqui, tá? Número 2, ligue os versículos às suas referências bíblicas, ó. Esse aí vocês têm que primeiro ler a Bíblia para saber onde que está, tá? E depois está ligando. Não esqueça que tem Bíblias com versões diferentes, tá? Então pode ser que não esteja exatamente igual está na Bíblia, né? Igual está na sua Bíblia. Mas vai ter uma Bíblia que o versículo vai estar batendo certinho, tá bom? Então tá assim, o que está lá em Salmo 119, 77b? Aí você vai ligar para onde está. Tá assim, ó, dá-me entendimento para que eu possa aprender as tuas leis. E o que está escrito lá em Filipenses 4:11? Continuação do versículo do número 2 aí, tá? Tá conseguindo acompanhar a tia? Versículo Filipenses 4:11, tá assim, ó. Pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Olha só, satisfação com aquilo que a gente tem e não estar de olho nas coisas do próximo, né? 1 Coríntios 14:31b, só sobrou um versículozinho, então você vai estar ligando direto a ele. Para que todos aprendam e fiquem animados. Conseguiram acompanhar? Número 3, complete as frases de acordo com a lição. Letra A. Paulo foi chamado pelo próprio Senhor Jesus e fez sua missão, e sua missão era fazer o quê? Nesse tracinho aí, para o reino de Deus. Era fazer... Muito bem, fazer discípulos para o reino de Deus. Letra B. Paulo disse que podiam imitá-lo, porque ele imitava... já falei a resposta. Porque ele imitava a Cristo, né? A resposta é imitava. Letra C. Ser um cristão é quando alguém segue a quem? Segue o melhor amigo? Segue aquelas pessoas de televisão? Segue aquela pessoa que tem evidências nas revistas e nos jornais? Não, a Cristo, não é verdade? Desculpa. Timóteo viu seu discipulador sofrer o quê? Perseguição. Essa é a resposta. Letra E. Esse ensino daria direção a Timóteo para realizar o quê? Boas obras na igreja.
Louvado seja o nome do Senhor. Então, crianças, a igreja é o melhor lugar para nós estarmos aprendendo a palavra do Senhor. A casa de Deus é o melhor lugar para nós estarmos aprendendo do Senhor. E muitas pessoas ainda não aprenderam de Jesus. Muitas pessoas precisam ouvir o Evangelho de Jesus. E nós, eu e você, somos discípulos do Senhor e precisamos pregar a palavra dele onde quer que a gente vá. Amém? Amém. Vamos orar. Grandioso Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, por tudo que falamos e fizemos aqui, ó Deus. Continue se fazendo presente em nossas vidas, nos ajudando a fazer a sua vontade. Te louvamos e te adoramos na beleza da sua santidade, Pai. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Amém, criança? Até a próxima. Em nome de Jesus, fica com Deus. Deus os abençoe. Amém? Beijo delicioso da tia.